Abra comigo, antes de sentar, a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas 4. Vamos ler dos versículos 14 ao versículo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: Este não é o filho de José? Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Eu oro assim mais uma vez, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Vamos sentar um pouquinho, irmãos. Lucas coloca o início do ministério de Jesus logo após, bem em seguida, a tentação no deserto. Se nós olharmos os capítulos anteriores em Lucas, nós vamos ver o nascimento de Jesus, o nascimento de João, alguma coisa da infância de Jesus. E aí nós vamos ver o batismo de Jesus, e ele é levado, e é interessante que nós vamos ver no primeiro versículo do capítulo 4, que Jesus ele é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Então nós vamos ver que, segundo todas ali as narrativas dos evangelhos sinóticos, nós vamos entender um pouquinho mais os paralelos da vida, da infância de Jesus, embora pouquíssimas coisas sobre a sua infância é citado. Mas nós vamos observar que Jesus cresceu em Nazaré. O anúncio do nascimento de Jesus foi feito para Maria em Nazaré. Aí ele vai para Belém, lá ele nasce, Depois ele retorna para Nazaré. Isso quer dizer o quê? Que pelo fato dele ter crescido na cidade de Nazaré, ele era um cidadão conhecido, sua família era conhecida, porque Nazaré não era uma cidade muito grande, tinha aproximadamente entre 1.600 a 2.000 habitantes, era, 50 quilômetros quadrados, talvez até menos. Então nós vamos ver que no versículo 39 e 40 do capítulo 2, diz assim, que assim que se cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha aí, nós vamos ver exatamente o que acabamos de dizer. Nesse único versículo, no versículo 39 do capítulo 2, eles cumpriram tudo o que a lei exigia. O que é isso? O que é esse tudo que a lei exigia? Nós vamos ver que o anúncio é feito, e eles vão a Belém porque vai ter o recenseamento, lembram-se disso? Lucas vai dizer isso também, os evangelhos vão nos ensinar isso. E quando ele sobe para Belém, lá Jesus nasce. Poucos dias depois, ou pouco tempo depois,
os magos vão visitar Jesus, e aí tem aquela história de Herodes. Herodes temendo, Herodes era aquele cara que se amava, que se idolatrava e que temia perder o reino. Então, temendo que um novo rei dos judeus, que estava sendo anunciado o nascimento pelos magos, temendo que esse rei tomasse o seu trono, ele manda então matar todas as crianças de até 2 anos. Então, José e Maria estão ali em Belém, esperam passar o tempo da purificação, que eram 40 dias. Então, subentende-se que Maria e José ficaram com Jesus por 40 dias em Belém. E quando eles vão retornar, o anjo manda eles irem para o Egito. E lá eles ficam por uma temporada, provavelmente aí uns 2 anos, e depois eles voltam para Nazaré. Tudo isso está descrito nesse versículo, nesse único versículo. Tudo isso aconteceu. E quando então ele volta, a sua família volta para Nazaré, Jesus cresce ali. Jesus teve uma vida normal, como todos nós aqui. Jogou bolinha de gude, estourou o dedo jogando bola, andando de carrinho de rolemã, fez tudo isso na sua época. Eu não sei o que era a bolinha de gude, eu não sei o que era o carrinho de rolemã, mas Jesus teve uma infância como todos nós tivemos. Quando ele cresce, é batizado, imediatamente após o seu batismo, então, o Espírito o conduz ao deserto para ser posto à prova. E aí nós vamos ver que lá no deserto, quando Jesus ele é levado ao deserto para ser posto à prova, a palavra grega usada aqui por Lucas é peirasmos, que quer dizer ser tentado, quer dizer ser colocado à prova. E é interessante que esse mesmo verbo ele é encontrado somente em 2 situações, aqui e lá em Apocalipse 2, quando Jesus está falando sobre a igreja em Éfeso, quando a igreja em Éfeso está colocando à prova os falsos apóstolos que estavam contaminando o ensino naquela igreja. Então nós vamos ver que o termo é duplamente apropriado, porque nós vamos ver que enquanto o diabo tenta Jesus para que ele desistisse da sua comissão dada por Deus, o Espírito Santo o põe à prova para que ele pudesse se preparar para o seu chamado. Olha que coisa interessante e linda. Às vezes nós passamos por alguma situação complicada, por alguma situação delicada, e desistimos, achando que só nós estamos passando por isso. Só nós estamos vivendo, atravessando um deserto na nossa vida. Mas o próprio Filho de Deus, ele passou literalmente pelo deserto para ser colocado à prova e para ser aprovado no seu chamado. James Edwards, comentário de Lucas, ele diz que Jesus foi provado precisamente, olha, ele foi provado precisamente porque ele possui a presença e a vocação de Deus por meio da plenitude do Espírito Santo, e não porque ele faltasse essas coisas, mas porque ele possuía. E eu quero dizer a você, nesta manhã, que você também, homem de Deus, mulher de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, também vão passar por provações, também passarão por lutas, e em nome de Jesus, na força do Espírito Santo de Deus, serão provados, porém aprovados. Nós vamos ver o texto lá no comecinho do capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Quando ele volta do deserto, que ele inicia o seu ministério público, ele já não está apenas cheio do Espírito Santo, mas ele está no poder do Espírito Santo. E qual é a diferença? Vamos tentar entender um pouquinho. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo quando foi batizado e foi ao deserto. E através da palavra de Deus, quando ele colocou em prática a sua obediência a Deus, quando ele enfrenta as armadilhas, aquelas tentações que Satanás o colocou ali, que o diabo fala com ele, quando ele obedece a Deus, mesmo ali sendo homem, ele faz com que o que no seu coração estava cheio exale para fora poder.
quando nós colocamos em prática aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, isso é transformado em poder, torna-se poder. E cada crente, todos nós que estamos aqui, somos cheios deste mesmo Espírito, cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos a ousadia de colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, esse ser cheio torna-se poder, torna-se autoridade, porque nada que o crente faz é por vontade própria, é por força própria, mas é poder do Espírito Santo de Deus, e todos nós temos isso. Todos nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós só precisamos nos colocar à disposição. Nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos desejar que esse preenchimento saia para fora. É igual um copo. Você coloca o copo, ele está lá. Ó, chegou aqui no limite. Deixe passar do limite. Se o Espírito Santo já te encheu até a tampa, deixe ele te encher mais, que vai exalar, e vai exalar poder, e você vai orar, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, você vai pregar, você vai anunciar a palavra, e as pessoas serão salvas, impactadas pelo poder de Deus que está sobre a sua vida. O missionário pentecostal Reinhard Bonk, daquele livro Evangelismo com Fogo, ele traz uma ilustração muito interessante a respeito disso. Pense assim, você tem eletricidade na sua casa, tem os fios passando por lá, tudo, e quando você chega lá, está tudo lá, os fios e tal, mas há uma escuridão, não há calor. Por quê? Porque não está ligado, você precisa fazer o quê? Ir no interruptor, pum, e ligar. Nós somos o interruptor. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora, quando nós obedecemos e colocamos isso para fora, torna-se poder. A luz irradia. O poder de Deus irradia. O poder de Deus sai para fora, exala. Por que onde o crente está, ele não consegue se conter? Sempre tem alguma coisa que ele está falando de Deus. Ainda que seja para agradecer a Deus. O médico fala lá, você, tem 5 anos de vida, só 5 meses de vida. Glória a Deus, tá bom. Não, você vai morrer. Glória a Deus. Porque se eu partir hoje, eu estou salvo, eu vou para a glória. Semana passada falamos sobre a certeza, a segurança da salvação que nós temos em Cristo. Então, se eu morrer agora, neste momento aqui, eu sei para onde que eu vou. Glória a Deus. Qualquer situação é uma oportunidade. Qualquer tempo que temos é oportunidade para falarmos de Cristo. Você é esse interruptor. Você pode usar o ser cheio do Espírito Santo para a glória do nosso Deus. Viver no Espírito de Deus, no poder do Espírito, é transbordar o que encheu o seu coração. As nossas ações devem demonstrar do que o nosso coração está cheio. Não existe um ditado, aliás, na verdade é um versículo, que a boca fala, o coração está cheio, não é algo assim? Então o que acontece? Quando a gente fala um monte de asneira, um monte de besteira, é porque o nosso coração está cheio de besteira, cheio de asneira. Agora, se nós nos enchermos do Senhor, nos enchermos do Espírito, vai ser automático falarmos do Espírito. Um outro ponto que nós vemos nesse texto, a sinagoga, por ser cheio do poder do Espírito, a fama de Jesus se espalhou por toda a região da Galileia. Talvez os outros evangelhos vão narrar alguns milagres que Jesus fez, eles vão colocar pelo menos 1 ano do ministério de Jesus antes deste evento que nós acabamos de ler, antes dele ser expulso de Nazaré. O que nos leva a entender o fato de que ele já era, então, conhecido pelos seus milagres. Mas ainda que Jesus não fosse conhecido pelos seus milagres, se nós entendermos que aqui Lucas está colocando essa situação já no momento onde é o início ministerial de Jesus, nós vamos entender que Jesus e sua família já eram conhecidos na região por serem pessoas dignas, uma família de respeito. Os seus contemporâneos o respeitavam por quê? Porque viam o Espírito de graça, o Espírito de sabedoria que estava sobre a vida de Jesus naquela casa.
Lembram-se o texto quando fala que Jesus, com 12 anos, estava lá no templo debatendo com os escribas, com os conhecidos? O povo sabia disso tudo. O povo sabia que aquele menino que não cursara nenhuma faculdade, que não cursara nenhum estudo lá com Gamaliel, com Hiléu, com nenhuma escola, nenhuma linha ortodoxa do judaísmo, aquele menino que era um leigo, como que aquele leigo podia ter tanto conhecimento assim da palavra de Deus, se não fosse pelo Espírito? Volto a lembrá-los aqui que nós estamos falando de Jesus, o homem. Jesus, aquele que passou por todas as situações que nós passamos e conhecia a palavra de Deus. Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele pregava a palavra de Deus, ele gostava de frequentar os cultos, de pregar a palavra de Deus. Todos os admiravam, todos o elogiavam, pois estavam diante daqueles que eles pensavam que era o filho de José, o carpinteiro. Nós não lemos? Nossa, como ele sabe tanto? Ele não é o filho de José? Ele não é um carpinteiro? Como que ele tem tanto conhecimento sem os seus títulos? O texto diz que Jesus entrou na sinagoga segundo o seu costume. Isso significava que Jesus frequentemente estava nas reuniões nas sinagogas. Eu vou usar o termo aqui, culto. Jesus estava frequentemente nos cultos. Jesus não perdia a oportunidade de estar em algum encontro nas sinagogas. Estar nas sinagogas, estar no culto, era para Jesus um tempo de alegria, um tempo de satisfação. Isso mostra, isso enfatiza que Jesus, ele não apenas curou, ele não teve apenas um ministério de cura e libertação, mas ele também teve o seu ministério de ensino. Ele ensinava as coisas do reino. Se o próprio Jesus era feliz, se satisfazia em estar nas reuniões, nos cultos ali onde a palavra de Deus era ensinada, porque nas sinagogas a Torá era lida, a Bíblia era lida, né? O nosso Antigo Testamento era lido, era exposto, era ensinado, era estudado, e Jesus tinha prazer em estar aí. Se nós imaginarmos a nossa situação hoje, quantos milhares de pessoas não têm satisfação alguma em estar na casa do Senhor? Ontem nós falamos muito aqui no Crescer sobre isso. Pessoas que tomam das mais diversas desculpas para não estarem na igreja. E não estou falando daquele que é descrente, não, eu estou falando de crente. Agora tem a desculpa da pandemia, mas antes tinha-se outras desculpas, e daqui a pouco surgirão novas desculpas para não se estar na casa do Senhor. Por quê? Eu só vou aonde eu tenho interesse, alegria, prazer em estar. Se eu estou aqui nesta manhã, porque eu tenho prazer em buscar a presença do Senhor, junto com a comunidade de cristãos que aqui está. Porque eu tenho prazer nas coisas de Deus. Quando eu não tenho mais interesse em ir à igreja, a questão não é a igreja. Não é a igreja que está sendo rejeitada, mas é o amor a Deus, é o próprio Deus sendo rejeitado. Nós precisamos entender e aprender isso. Olharmos para Jesus como nosso exemplo. Se ele amava estar na igreja, estar na sinagoga, aprendendo, ouvindo, não que Jesus precisasse aprender, mas se ele estava na sinagoga ouvindo sobre as coisas de Deus, ensinando sobre as coisas de Deus, vamos olhar para ele e fazer igual. Vamos desejar, vamos insistir, querer. Eu quero saber mais do Senhor. Eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero ser batizado com fogo do Espírito Santo. Eu quero estar na igreja porque eu amo estar com Deus. Eu sei que Deus está na minha casa também, mas eu sei que aqui eu vou me encontrar com o povo de Deus, com o povo escolhido, sacerdócio real, e vamos juntos buscar a Deus. Que alegria, estávamos aqui em adoração, que coisa linda. Isso tudo vai acontecer lá no céu. Ontem falamos também aqui no Crescer sobre isso. Estar na igreja, em comunidade, adorando a Deus, deve ser para nós como um antigosto, sabe, a iniciação, esqueci a palavra que é a Tiffany, a preparação, né, Tiffany, para estarmos no céu. E se eu não gosto de estar aqui com os meus irmãos, adorando a Deus, buscando a manifestação do Espírito Santo, se eu não gosto disso, eu também não vou gostar do céu. Então, se você não gosta disso,
você está no lugar errado. Porque no céu é lá. Aqui a gente está só se preparando. Porque lá no céu, quando nós encontrarmos face a face, nós não teremos outra escolha, a não ser adorá-lo, adorá-lo e adorá-lo por toda a eternidade. O texto diz, né, como era o seu costume. Jesus valorizava demais estar na presença do Senhor, na presença do seu Pai, estar na comunidade. E a outra coisa interessante é que essa palavra, segundo o seu costume, aparece apenas 2 vezes no texto em Lucas. Aparece aqui no capítulo 4, como lemos, e lá no finalzinho da vida de Jesus, capítulo 22, versículo 39, quando diz assim, e saindo, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E aí os discípulos o acompanham porque ele vai orar. E é interessante que nós vamos ver o que era costume, então, de Jesus. Duas lições importantíssimas. Era costume de Jesus estar nas sinagogas, pregando, ensinando e participando dos cultos, como também era costume de Jesus se retirar para orar. É interessante que na sinagoga havia a adoração, havia os cânticos, e Jesus participava de tudo isso. Mas Jesus também, ele fazia suas orações em público, mas também fazia suas orações a sós no monte. Ele se retirava. Então nós vamos ver que também era costume. Nada do que a Bíblia nos manda fazer, Jesus não fez. Olha que interessante. Se temos que olhar para o exemplo de Cristo, a adoração também faz parte do exemplo de Cristo. Não é só o batismo e a ceia, mas a oração, a adoração, uma vida voltada ao Senhor. Então nós vamos ver que tudo que nós fazemos hoje, Jesus também fez. Jesus tinha o seu tempo de adoração e de oração. Instintiva e habitualmente, Jesus orava. A sinagoga era um núcleo religioso e educacional de uma comunidade judaica. Às vezes a sinagoga não servia apenas para os cultos, mas a sinagoga também servia como escola para crianças, como um centro comunitário. A sinagoga também tinha outras utilidades, sendo que o seu foco sempre era o ensino da palavra de Deus. Cada sinagoga tinha um responsável. Olha que coisa interessante. Cada sinagoga tinha um responsável. E dentre diversas obrigações que esse responsável pela sinagoga tinha, era de cuidar dos papiros, de cuidar dos rolos que continham a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento. Então, durante a adoração, um pergaminho da Torá. O que é a Torá? São os livros da lei, né, os 5 primeiros livros, Gênesis a Deuteronômio. A Torá era tirada da arca, que era separada para a Torá, e depois o pergaminho dos profetas. Os dois eram lidos em hebraico, com tradução simultânea. Vocês pensam que esse negócio de tradução simultânea é coisa de agora? Não. O hebraico já era uma língua que estava meio... não estava mais no cotidiano normal do judeu. Então, enquanto se lia em hebraico, era automaticamente traduzido para o aramaico, para que todos pudessem entender. A leitura da Torá, ou do texto profético, era feita em pé. Por isso que quando fala que Jesus levantou-se para fazer a leitura ela era feita em pé, mas a exposição era feita sentada. Então Jesus, ele se levanta, o responsável lhe entrega o rolo, né, o texto fala o livro, mas naquela época provavelmente ainda não era esse formato, mas o rolo, e ele desenrola o rolo de Isaías e vai no texto que ele precisava iniciar. E aí nós vamos ver a mensagem que Jesus optou, a mensagem que Jesus usou para iniciar ali o seu ministério, para que todos que estavam numa expectativa de olhar para ele e entender do que o profeta estava falando. O texto que nós lemos no começo do culto, Isaías, e que nós replicamos aqui, porque Lucas replica isso no seu evangelho, palavras de Jesus. Isaías havia dito isso 700 anos antes
de Jesus fazer essa leitura lá numa sinagoga em Nazaré. E o texto diz, né, entregaram-lhe o rolo dos profetas. E ele abriu, né, desenrolou e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas, para proclamar liberdade aos presos, restaurar as vistas aos cegos e colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos, fechando o livro, ele devolve para que o assistente guardasse. E todos estavam na sinagoga fixos, olhando para ele. Então, começou a lhes explicar a mensagem. Olha como a mensagem do Evangelho ela é curta, como ela é simples, profunda e objetiva. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, para libertar os cativos e oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele vira para a multidão e diz, o que o profeta Isaías está dizendo, hoje acaba de se cumprir. Todos ficam pasmos. Todos ficam pasmos, porque eles estavam numa grande expectativa para que eles pudessem ouvir algo sobrenatural. E eles não entenderam que o Messias, o ungido, estava ali diante deles. Consegue perceber, irmãos, como é simples pregar o Evangelho? Como a mensagem do Evangelho ela é simples, mas ela é profunda. O Filho de Deus foi enviado para nos trazer libertação, para nos trazer restauração. E os próprios seus que estavam ali conheciam de cor e salteado o livro do rolo do profeta Isaías. E eles não conseguiam enxergar que diante dele estava o Messias, o ungido, o prometido, o servo sofredor que Isaías tanto fala, o filho do homem que Ezequiel fala. O Filho de Deus estava diante deles. E eles não conseguiram enxergar isso. Agora Jesus está expondo para os seus ouvintes, eu sou este aqui de que os profetas falaram. Jesus está dizendo que ele é o enviado de Deus para anunciar as boas novas aos pobres. Anunciar aos pobres espirituais, aos mendigos espirituais. Aqui nós estamos falando de salvação, nós não estamos falando de bens materiais. Mas aqui Jesus ele foi levado para trazer as riquezas das boas novas do Evangelho ao pobre que não conhece nada, que está longe de Jesus. É aquele que acha que tem muito, como a sua plateia, os seus ouvintes, que conheciam tudo sobre a lei, mas eram pobres porque na verdade não conheciam nada. Se achavam que tinham muito, mas na verdade não tinham nada, porque não conseguiram visualizar Jesus Cristo como Filho de Deus. O Cristo que nós servimos, que nós amamos, cujo Espírito Santo está aqui nesta manhã entre nós. Anunciar as boas novas aos pobres, anunciar as boas novas ao perdido, é trazer mudança de vida, é trazer mudança de caráter, é trazer esperança. É para isso que Jesus veio ao mundo, para nos mudar por completo, para nos limpar dos nossos pecados, prover a nossa salvação, para que haja uma mudança por completo nas nossas vidas, uma mudança total e radical às nossas vidas. Outra coisa, né? Jesus está dizendo que ele é o enviado de Deus para proclamar libertação aos presos no pecado. Quantos anos muitos de nós vivemos presos no pecado? Quantas pessoas que nós conhecemos, jovens, homens, mulheres, que estão hoje presos nas cadeias do pecado, porque não conseguem enxergar em Cristo o Salvador, o libertador, o remissor, o redimidor dos pecados. É aquele que pode quebrar as cadeias e nos tirar da prisão do pecado. Esse é Jesus, o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Ele está dizendo que muitas vezes os presos estão presos porque querem, porque não conseguem olhar para Cristo
e nele ver que há liberdade. E é interessante, nós vemos que João, ele vai tratar esse texto com aquele famoso versículo, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós olhamos para Jesus e entendemos que sim, Ele é o Filho de Deus, Ele é o resgatador, Ele é o libertador, jamais continuaremos presos nas cadeias do inferno, nas cadeias do pecado, cercados pelo pecado, porque Ele nos liberta. E se Ele é o Filho de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pessoas transformadas, pessoas que creem no Filho de Deus, pessoas que têm o Espírito do Senhor, vivem em liberdade, porque como Paulo diz, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Jesus está dizendo que Ele é o enviado de Deus para dar restauração da vista aos cegos. Assim como lá no Antigo Testamento, Faraó viu tantas coisas Deus fazendo e não libertava o povo. Muitos hoje, aqueles judeus naquela sinagoga, e muitas pessoas hoje olham para Deus, olham para Jesus, mas não conseguem enxergar, não conseguem ver que a solução para as nossas vidas é Jesus, que a libertação do pecado é Jesus, que o problema do mundo é a falta de Deus, que o problema na igreja brasileira é a falta de conversão. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e não enxergamos que Deus está falando conosco, porque nós estamos cegos, estamos presos por contextos, muitas vezes desinteressantes, que nos tiram o foco. Estamos muitas vezes presos em situações que vão nos levar para longe do Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo, Ele me ungiu, eu sou um ungido, para trazer vista, para que vocês olhem para mim e vejam a luz do mundo, para que vocês olhem para mim e comecem a enxergar as coisas como Deus quer que vocês enxerguem. Olhem para mim e vejam, eu sou o Filho de Deus, que vim dar a minha vida por você. Jesus está nos dizendo que Ele foi ungido para proclamar a palavra de Deus, para mostrar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele veio como a palavra para ser lida, pregada e ensinada por todos nós. O versículo seguinte vai dizer que Ele também veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Se nós formos lá para Levítico 25, nós vamos ler ali o ano do jubileu, o ano do Senhor. Êxodo também vai falar alguma coisa sobre isso, mas Levítico 25 é muito detalhado sobre isso. O capítulo 25 de Levítico começa falando sobre o ano sabático. O que era esse ano sabático? Os judeus tinham as suas terras, cada um, quando entrasse na terra prometida, seria dividido toda a sua terra, e eles poderiam trabalhar por 6 anos ali. Eles iam trabalhar, iam plantar, iam fazer de tudo ali na sua terra. Alguns iriam ganhar dinheiro, né? Alguns poderiam ter escravos, alguns poderiam ter posses, alguns contraíam dívidas e estavam até endividados. Mas no 7º ano, no ano sabático, a terra não seria utilizada para nada. Seria o ano solene da terra. Os judeus que tinham escravos libertariam esses escravos. Os judeus que tinham contraído dívidas teriam as suas dívidas perdoadas. E Deus seria o sustento dessas pessoas. Tá, isso é o ano sabático. Mas e o ano do jubileu? A cada 7 ciclos do ano sabático, ou seja, a cada 49 anos, o 50º ano, quando se completasse 50 anos que a terra estava trabalhando, iria acontecer a mesma coisa, só que de uma maneira maior. Por quê? Porque o 7º ano anterior já foi um ano solene da terra, e agora teria mais um ano da terra sem poder plantar, sem poder fazer nada. Isso era para que o povo pudesse lembrar de que Deus é o seu sustento, que Deus está provendo tudo. Mais uma vez,
o texto reforça, Deus orientando Moisés reforça isso. Os escravos devem ser libertados. As dívidas devem ser pagas, quitadas. Independente do tempo, se a pessoa está te devendo, acaba com isso. Não deve mais. Se você tem um escravo por um tempo, libera ele. Se você tem muita coisa lá, libera, compartilha. Não espere nada, não plante, não colha, não faça nada, para que você possa lembrar que eu estou te suprindo. Sou eu quem estou cuidando de você. Então, no ano de Tisri, o 7º ano do mês, havia o som de trombetas, que era anunciado então que o ano do jubileu estava sendo iniciado. E nesse tempo, então, as heranças de famílias eram restituídas. Às vezes alguém perdia a sua terra por conta de dívidas. Então, aquilo era restituído. Problemas, quaisquer que fossem os problemas, eram nesse período tratados, para que houvesse, então, um descanso na vida do povo de Deus. Deus prometeu que os judeus, o seu povo ali, no ano anterior, eles receberiam tanta coisa, as safras seriam tão abundantes, que nos próximos 2 anos seguintes, eles não iriam precisar fazer nada, porque Deus estava os abundantemente suprindo. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que ao proclamar o ano aceitável do Senhor, Jesus está dizendo que agora, em mim, eu vim proclamar que a partir de hoje, aquele que crê em mim terá descanso para as vossas almas. Eu sou o vosso descanso. Eu sou a solução para os seus problemas. Eu sou aquele que veio te trazer paz. Eu sou aquele que vim trazer alforria para os escravos. Eu sou o libertador. Eu sou o resgatador. Eu sou o Filho de Deus, o ungido de Deus. Essa é a mensagem de Jesus Cristo para aquele povo. Precisamos crer que é o Senhor a nossa provisão. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso auxílio. E Lucas, ele capta muito bem ao colocar essa fala de Jesus logo no início do seu ministério, porque quando Jesus está ali anunciando para o público em Nazaré, aquele povo que rejeita, se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Jesus é expulso da sua cidade por afirmar ser o Filho de Deus. Eles não entenderam que Jesus era tudo que eles precisavam. Queridos, tudo que nós precisamos é o Senhor. Tudo, Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento. O Salmos 46 diz que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso sustento. Não adianta nós termos tudo desse mundo, mas não termos Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Vamos apenas descansar no Senhor. Mateus 11, 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Olha só, vamos descansar no Senhor. Descanse. Às vezes nós estamos aqui com o coração apertado, com conta para pagar, com tantas preocupações. O pai está doente, a mãe está doente, o amigo está doente, está enfermo, e aí isso nos descontrola de tal maneira que a gente perde o foco, a gente perde a esperança, a gente perde tudo. Irmãos, o Senhor está cuidando de tudo. Nós estamos vivendo um ano aceitável do Senhor, o ano de descansarmos o nosso coração nele, de entregarmos a nossa confiança nele, de apenas obedecermos o que ele tem nos ensinado e crer e confiar. As coisas vão melhorar, ainda que não melhore aqui na terra, mas eu garanto para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Algo sobrenatural acontecerá. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que será algo fantástico quando nós encontrarmos para o céu. E o céu é tão fantástico que nós não vamos nem lembrar dos problemas daqui. Problemas é para ficar lá fora.
Quando nós estamos com o Senhor, não há problemas. Busquemos nele, então, o descanso para as nossas almas. Concluindo, meus irmãos, o próprio Filho de Deus passou pelas nossas lutas, enfrentou no deserto o próprio diabo para que, usando a palavra de Deus, pudesse vencê-lo. O Espírito Santo o conduziu ao deserto, mas não o abandonou no deserto. O Espírito Santo esteve ali com ele o tempo todo. Não pense você que quando você está passando pelo vale, quando você está passando por alguma situação, você está abandonado, você está esquecido. Jamais. O Senhor está com você em todo o tempo. O tempo de Jesus no deserto foi um tempo de aprimoramento para desempenhar o seu ministério. E muitas vezes quando nós passamos por lutas, por quaisquer situação, é porque o Senhor tem algo a nos ensinar. Vai depender de nós o tempo do deserto. Se nós aprendermos rápido a lição com o Senhor, esse deserto vai passar. Jesus chegou no deserto cheio do Espírito Santo, e no Espírito foi guiado, para que pudesse iniciar o seu ministério no poder do Espírito Santo. Nós já somos aqui uma igreja cheia do Espírito Santo, mas a partir do momento que nós iniciamos o nosso ministério obedecendo a Deus, esse ser cheio transforma-se em poder, e aí é na autoridade e no poder do Espírito Santo de Deus que nós agimos, que nós atuamos. E hoje, Ele nos oferece um tempo de refrigério para todas as nossas súplicas, preocupações e ansiedades, nos chamando para confiarmos nele acima de tudo, acima de qualquer coisa. Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está proclamando para as nossas vidas o ano aceitável do Senhor. Se um dia fomos escravos, agora somos libertos. Se um dia fomos oprimidos, agora somos libertos. Se um dia fomos cegos, agora nós enxergamos. Se um dia nós fomos filhos de Satanás, hoje somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, o nosso libertador. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com você.